Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que recentemente foi abordado por certos grupos, né, conservadores, católicos e tal, e que me interessa um bocado, me foi pedido também por uma amiga, que é o demônio de Laplace, né? Basicamente, até que ponto, né, o mecanicismo na física pode nos levar a ideias deterministas, né, e até que ponto isso pode criar um problema para o livre-arbítrio humano. As discussões de determinismo e livre-arbítrio frequentemente são loucas, né, são discussões que partem de abstracionismos, né, e que não analisam as condições concretas de vida do ser humano. E eu não vou procurar fazer isso aqui, né? Eu vou procurar realmente trazer uma análise sobre várias perspectivas, e aí que eu vou mostrar para vocês no que consistem esses diversos planos de realidade, que é importante nós abordarmos aqui. Em primeiro lugar, no que consiste o demônio de Laplace, né? Vamos ler aqui as palavras do próprio Pierre-Simon Laplace, que foi um grande físico francês do século XVIII para o XIX, um contemporâneo da Revolução Francesa e um físico que levou a mecânica newtoniana aos seus máximos requintes matemáticos. O que ele dizia? Podemos considerar o presente estado do universo como resultado de seu passado e a causa do seu futuro. Se o intelecto, em certo momento, tiver conhecimento de todas as forças que colocam a natureza em movimento e a posição de todos os itens dos quais a natureza é composta, e se esse intelecto for grandioso bastante para submeter tais dados à análise, ele incluiria numa única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e também os dos átomos mais diminutos. Para tal intelecto, nada seria incerto e o futuro, assim como o passado, estaria ao alcance de seus olhos. Quer maior pretensão do que essa, né? Eu não conheço. De fato, você tem aí um exercício imaginativo que é muito interessante, e que mostra que, realmente, se nós levarmos a mecânica clássica a sério, né, nós vamos chegar à conclusão de que a análise de todos os componentes, né, e dos estados, dos momentos, de todos os móveis, os corpos que incluem, que compõem o universo, nós poderemos conhecer todos os seus estados passados e futuros. Então nós poderemos ter um conhecimento absoluto e prever absolutamente tudo o que vai acontecer, inclusive as decisões livres dos homens. E esse é o problema, né? Onde está o livre-arbítrio humano se eu posso conhecer tudo o que vai acontecer? Muitas pessoas dizem que isso é respondível pela física quântica, não tem nada a ver, né? A física quântica ela é igualmente determinista. As pessoas não entendem isso. Ela só tem certas incertezas fundamentais. Mas essas incertezas elas não tiram o caráter mecanicista da física. Ela não abre portas para a espiritualidade, nada disso. Ela continua dentro do mesmo recorte de realidade que caracteriza o estudo da física. E, portanto, ela só pode dizer respeito a isso. E esse que é o principal que eu preciso dizer a vocês aqui. Lendo esse trecho, nós nos lembramos, inclusive, de um trecho de um filme que foi muito famoso, né, Matrix, em que um personagem, cujo nome não me lembro agora, vai fazer... Eu vou colocar o trecho para vocês aqui do vídeo, em que ele explica isso em maiores detalhes, né? O que seria esse demônio de Laplace, o que seria esse conhecimento em detalhes do futuro e de que, portanto, não há liberdade humana. Eu vou colocar esse trecho para vocês. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação. Causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm. Olhem lá, aquela mulher. Meu Deus, olhem para ela. Tem efeito sobre todos ao seu redor, tão óbvio, tão burguês, tão chato. Mas esperem. Olhem, eu lhe mandei uma sobremesa.
uma sobremesa muito especial. Eu mesmo escrevi. Começa tão simplesmente. Cada linha do programa criando um novo efeito, exatamente como poesia. Primeiro, um impulso, um calor, seu coração dispara. Pode ver, Nero? Ela não entende por quê. Será o vinho? Não. O que é então? Qual é a razão? Logo não fará diferença. Logo o porquê e a razão irão embora. E tudo o que importa é o próprio sentimento. Então, vocês podem ver claramente que se o homem conhece todas as variáveis em questão, ele pode saber tudo o que vai acontecer. Se ele sabe todos os estados químicos do cérebro de uma pessoa, portanto, ele pode conhecer quais as decisões que essa pessoa vai tomar, portanto, nenhuma das suas decisões são livres, realmente. Ora, o problema disso é que, em primeiro lugar, você supõe que é possível um conhecimento absoluto de todas as leis físicas que existem. E a física é uma ciência que parte do método indutivo e, portanto, as leis da física são formuladas em parte a partir da observação e em parte por exercícios imaginativos. Então, as leis da física, entre aspas, jamais vão esgotar todo tipo de fenômeno possível e observável, ainda mais considerando as dimensões do universo. Então esse aí já é o primeiro problema. Mas isso seria um problema com o nosso intelecto. Mas isso não refuta de fato, a hipótese de que talvez alguém tivesse acesso, a uma teoria de tudo, um acesso a tudo que pode acontecer e, portanto, ela poderia ter um conhecimento absoluto do ponto de vista mecânico. Poderia, mas ainda assim, esse conhecimento não diria respeito à liberdade humana em si. E esse que é o problema. Gente, a física é uma ciência. Nenhuma ciência lida com a realidade concreta. Ela lida com recortes da realidade. Esses recortes, nós podemos usar um termo de Edmund Husserl, que é um filósofo que eu não admiro muito, mas que esse conceito é bastante interessante, que é de ontologia regional. Então, é um certo aspecto da realidade ao qual certos métodos de estudo são adequados. E se você quer enfocar outro aspecto da realidade, você precisa usar outros métodos. E aquelas informações que dizem respeito àquele recorte anterior já não querem dizer nada com esse outro recorte. Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Quando você fala da liberdade humana, você fala da alma humana. E a alma humana é um outro recorte, é um outro plano de realidade. E o determinismo físico, ele diz respeito à interação entre os corpos. Portanto, ele traz informações que em outro plano correspondem às decisões que você toma livremente. Quando você toma uma decisão, nós instintivamente sabemos que elas são livres. Nós não precisamos de um raciocínio para explicar que nós tomamos uma decisão livremente. A própria definição de liberdade já é anterior a isso, ela já diz respeito a essa instância interior que nós temos. Nós sabemos que nós temos uma vontade e a nossa vontade vai determinar o curso das nossas ações. Se esse curso das nossas ações, que a nossa vontade determinou livremente, e que pode ser analisada numa ciência que estude a alma humana, se isso pode corresponder num outro plano inferior de realidade a uma causalidade física, isso não tem nada a ver. Esse mesmo problema pode ser jogado para planos superiores ainda, como, por exemplo, o plano da onisciência divina. Se Deus sabe tudo aquilo que nós vamos fazer, porque Ele não impede que as pessoas se condenem? Porque que não é Ele que é responsável pelas decisões que nós tomamos livremente?
as pessoas confundem o plano da causalidade com o plano da providência. Deus, pela sua própria natureza, Deus é eterno, então ele conhece todos os momentos do tempo simultaneamente, ele é transcendente, ele transcende o tempo, ele está acima do tempo. Então é claro que ele sabe o que nós vamos fazer, ele sabe quais as decisões que nós vamos tomar livremente. Mas a providência, ela não age como um ser humano que estivesse, eu estou fora do tempo. As pessoas, quando pensam fora do tempo, elas pensam em termos espaciais. Você está fora daquela linhazinha do tempo, e aí Deus de cima, né, vem e age. Não é assim. Se fosse assim, a providência seria, na verdade, uma espécie de intervenção de um outro plano temporal dentro do nosso plano temporal. Não é isso. As pessoas não entendem o que é a eternidade. É claro, entender plenamente nós não podemos, porque nós não experienciamos, né? Nós não sabemos realmente o que é a eternidade, a não ser negativamente. Mas é bastante claro que as pessoas erram de plano quando elas julgam essas coisas. E por isso que elas sempre erram. Isso acontece inclusive, né? Eu não gosto de entrar muito nesse tema aqui, mas em relação à astrologia, por exemplo. Gente, me ajudem a ajudar vocês, né? Vocês que são polemistas anti-astrologia. Gente, eu quero ajudar vocês. Venham com argumentos inteligentes, por favor. O argumento de que a astrologia destrói o livre-arbítrio humano é imbecil. É imbecil, é claro que não destrói. Porque se os astros se colocam num plano superior à causalidade físico-química, né, e inclusive num plano diferente do da liberdade humana, é claro que ele não interfere em nenhuma coisa nem na outra. Aí você tem, por um lado, um bando de idiota, astrólogos inclusive, querendo provar que os astros estão influindo, né, as vibrações dos planetas, estão alterando o destino humano, né, porque isso não tem o menor sentido. Quando você tem outros também idiotas, né, polêmicos, anti-astrologia, a astrologia é contra o livre-arbítrio humano. Como assim? Existe um livro do século XII, autor anônimo, né, foi atribuído a Aristóteles durante certo tempo, que é o livro das causas. Né? O livro das causas vai usar o conceito de causa remota. Ele pode servir para ilustrar um pouco isso. A astrologia ela lida com isso, gente. Ela lida com fatos que estão numa esfera superior à da liberdade humana. E por isso mesmo não a cancelam, não interferem nela. É outra coisa. A sua decisão livre ela vai corresponder estruturalmente a determinada conjuntura astrológica, né? A estrutura do céu, a disposição dos planetas no céu. Ela vai corresponder, ela vai indicar simbolicamente aquilo que está acontecendo num outro plano de realidade, que é o plano da sua liberdade humana e ainda abaixo dele o plano da causalidade, né, físico-química, dos acontecimentos brutos. Então, gente, existem diferentes planos, existem diferentes recortes sobre os quais você pode enfocar, você pode estudar as diversas ações humanas. Então, é óbvio que nem a providência divina, nem a astrologia, muito menos a física clássica, nem a física quântica, vão destruir a liberdade humana. Porque o livre-arbítrio humano ele pertence à vontade, ele pertence à alma humana e, portanto, ele se coloca numa outra esfera, a qual essas diferentes ciências, né, esses diferentes estudos, não tem nada a dizer, né, não tem nada a acrescentar, não tem nada a acrescentar a isso, porque eles estão falando de outra coisa, é outro vocabulário, são outros conceitos, são outros métodos, são outros feixes de realidade que estão sendo estudados, é outra ontologia regional. Entenderam isso? Então, a ideia do demônio de Laplace na verdade, é um pouco simplória. Isso não deveria ser um drama para ninguém. E engraçado que as pessoas, quando entram em desespero, né, elas querem arrumar, elas já se apoiam na autoridade da ciência, né, e tal. Então, não, precisamos de uma solução científica. Não, mas a relatividade é puro determinismo físico.
puro mecanicismo. Ah, mas a mecânica quântica tem nada a ver com a liberdade humana, absolutamente nada a ver. Ela simplesmente mostra que, no nível subatômico, existem certas incertezas fundamentais no estudo da física. Incerteza quer dizer só o seguinte, que ela precisa ser tratada, a física subatômica, com uma matemática probabilística. É só isso. Ela não diz respeito ao plano da vontade humana, da liberdade humana, da alma humana. Então, não se preocupem, né? A física não vai tirar a liberdade de vocês e vocês não precisam negar a ciência. Vocês não precisam dizer que a ciência moderna é depravada, a ciência moderna é contra Deus, a ciência mecanicista ela faz parte de uma cosmovisão que é anticristã. Nada disso, nada disso. Ela simplesmente lida com outro plano de realidade e trouxe inúmeros benefícios para a vida humana e tem que continuar existindo e vai continuar produzindo tecnologias que são excelentes, das quais vocês se utilizam para assistir esse vídeo aqui, das quais vocês se utilizam para absolutamente tudo que vocês fazem na vida de vocês hoje. Né? Então, não reclamem, né, daquilo que sustenta a vida de vocês. Antes de tudo, entendam o papel que essa ciência tem, né? E não confundam os planos de realidade nos quais as diferentes ciências vão se estruturar.